Ilustre presidente Neucir Tessaro, ilustres convidados aqui que nos trazem a presença e a reflexão de tema tão caro à saúde. Eu queria primeiro usar esse espaço também um pouquinho para o nosso público de casa e falar um pouco da ataxia, né? A ataxia, normalmente, ela se caracteriza por uma dificuldade de coordenação, principalmente da musculatura voluntária. Dentro do diagnóstico diferencial dela, nós encontramos muitas patologias, dentro do diagnóstico diferencial, o que é isso? São patologias, doenças que muitas vezes apresentam sintomas parecidos. Aí nós temos os AVCs, os derrames, nós temos a própria esclerose múltipla, intoxicações alcoólicas, enfim, deficiência de vitamina B12, diversas patologias que podem, em muitas situações, mimetizar o diagnóstico e dificultar aí o diagnóstico final da ataxia. No caso da ataxia dominante, existe uma característica bastante interessante, que ela é uma doença da vida adulta, né? Em que o indivíduo vai apresentar com sintomas andar cambaleante, incoordenação motora tanto de membros superiores e inferiores, fala disártrica enrolada, problemas na visão e na deglutição. Muitas vezes vai apresentar também, de menor monta, tonturas, perda de equilíbrio, dor muscular e dor articular. O mais significativo nessa situação toda, e foi dito aqui, é que o indivíduo não perde, na imensa maioria dos casos, as suas habilidades cognitivas. Quero me somar aos esforços aqui, deixar o gabinete à disposição. Me tocou muito quando o senhor falou de esconder os doentes, e eu conversava com o vereador João Bosco Vaz, que na periferia da cidade a gente observa muito isso, né? Aqui, no caso, a gente tem um doente, uma pessoa que tem essa patologia adulto, mas a gente observa muito com aquelas crianças que têm retardo mental na periferia da cidade. Muitas vezes o que ocorre é a síndrome fetal alcoólica, ou seja, a mãe utilizou bebida de álcool na gravidez e acabou tendo um filho com retardo mental, e aí esconde o filho, né? Então, o que dificulta muitas vezes até dimensionar a necessidade de tratamento, principalmente na periferia da cidade, que a gente observa isso. Claro que não é uma característica só da periferia, mas como lá a grande massa da população, a grande maioria da população a gente tem na periferia, a gente observa isso lá. Claro que, como o senhor bem citou aqui, famílias abastadas também muitas vezes escondem seus filhos, né? Infelizmente, isso é extremamente democrático. Quero destacar o que o Dr. Raul falou aqui da condição de pesquisa do Hospital de Clínicas. Acho que a questão da fisioterapia, ela tem que ser, mais uma vez, invocando a questão da equipe multidisciplinar, que é fundamental nesse processo. Acho que é importante, quando se fala nesse tipo de deficiência, também destacar as associações, quando está se falando em ataxia, também outras associações que estão trabalhando, fazendo um trabalho muito profícuo nesse sentido. Hoje recebi uma ligação do pessoal da Rita e Yasmin, e finalizar dizendo, além de colocar o gabinete à disposição, destacar de que o Hospital de Clínicas, onde fiz minha formação, professora Laura foi minha professora de genética, dizer e pedir mais uma vez aqui ao professor Amarílio que, num assunto correlato, deixe o espaço reservado para o culto religioso das pessoas, porque muitas vezes as pessoas que recebem um diagnóstico, elas precisam de um lugar, que se tem lugar ecumênico, mas que também se preserve o espaço que lá já existe, o espaço católico que lá já existe. Então, agradeço o espaço e fico à disposição. Próximo orador.